esse deveria ser um vídeo de apresentação desse canal. Aí, começando a escrever o roteiro, eu percebi que ele era antes uma tentativa de explicar para mim mesma por que diabos eu resolvi voltar a produzir vídeos para o YouTube depois de 8 anos. Mas aí eu pensei que antes de apresentar o canal eu precisaria me apresentar. Como foi que você se tornou quem você é hoje? Eu ouvi essa pergunta há algumas semanas e no esforço de tentar respondê-la, eu percebi que pouca gente que me conhece íntima ou superficialmente sabe o fundamental sobre quem eu sou e o que eu faço hoje. Oi, eu sou a Michelle. Eu tenho 45 anos e aos 40 eu me tornei mãe, da Lara, depois de 2 perdas gestacionais. Eu sou a Michelle aqui na internet em São Paulo, onde eu vivo há 17 anos e onde eu conheci o Cássio, meu companheiro e pai da Lara. Mas eu venho de BH e lá eu não sou a Michelle, eu sou a Misha. Eu gosto de gente. A minha casa está sempre cheia e aberta. Eu adoro as casas das pessoas. Eu acredito em comunidade. Eu me emociono com multidões. Eu defendo as minhas ideias com paixão, mas as minhas certezas são sempre provisórias. Eu respeito a ciência e o mistério na mesma intensidade. E eu tenho uma queda pelos clássicos que sobrevivem ao progresso tecnológico. Fusca, filtro de barro, vitrola, livro, vídeos longos, contradições humanas. E eu gosto de começar a me apresentar assim, falando de coisas que não estão no meu LinkedIn. Eu sou filha de uma mulher que perdeu muitas pessoas amadas muito cedo na vida. E eu também, ainda na pré-adolescência, perdi meu pai e minha irmã num acidente de carro. No meu processo de elaboração desse luto, nasceu uma obstinação por tentar entender o que é a nossa mente, que mecanismos nos permitem lidar com a realidade de forma saudável, mesmo quando ela nos acontece de forma muito dura. Aos 17 anos eu passei no vestibular da UFMG para psicologia. Fiz boa parte do curso, mas fui tragada pelo teatro, que era uma outra paixão. A minha trajetória acadêmica então se voltou para as artes da cena. Eu fiz graduação na própria UFMG e mestrado na Unicamp. Fiquei durante mais de 2 décadas trabalhando como atriz, curadora e gestora cultural. E apesar do meu ciclo como profissional das artes ter sido abundante, com muito trabalho, reconhecimento, cargos importantes, prêmios, uma hora eu percebi que ele tinha chegado ao fim. A criação artística se tornou uma espécie de hobby. Nesse tempo nas artes, eu nunca deixei de me interessar pela mente e pelo comportamento humano. E eu segui muito estudiosa, ainda que durante alguns bons anos eu tenha feito isso só de forma autodidata. Mas por volta de 2013 eu voltei a fazer algumas formações na área e hoje minha principal atuação profissional é como psicoterapeuta clínica. A vida e as voltas que ela gosta de dar, né? Bom, nessa guinada para o desenvolvimento humano, eu também atuei de forma muito significativa com empresas e marcas, jurídicas e pessoais. E eu fiz isso de muitas maneiras: aconselhamento, treinamento, estruturação de processos, mediação de conflitos, mentoria, planejamento estratégico. Mas eu também trabalhei desenvolvendo estratégias para a criação de marcas, identidades e produtos que atraem, conectam e vendem de forma sustentável. Enfim, eu pude ajudar esses organismos complexos a encarar desafios cujo manejo seria muito difícil sem a compreensão de como nós, seres humanos, funcionamos. Mas falando um pouco mais da clínica, a minha abordagem é o que a gente chama de psicoterapia dinâmica integrativa. Na prática, isso significa que eu trabalho com a articulação de diferentes teorias e com o ecletismo técnico. Mas nos últimos anos, eu me debrucei em uma pesquisa mais vertical na neuropsicanálise, que é bem mais do que uma tentativa de tradução da teoria psicanalítica em termos neurocientíficos. A neuropsicanálise é um campo que introduz perspectivas novas, como a existência de afetos e necessidades emocionais intrínsecos que governam a forma com que a gente sente, se relaciona, lida com os nossos conflitos e age no mundo para resolvê-los. Eu percebi que essas novas perspectivas não só apontavam caminhos interessantes para as perguntas que eu comecei a me fazer lá com 12 anos, como tinham implicações clínicas relevantes. Me associei então à NPSA e hoje o principal substrato teórico do meu trabalho clínico é a neuropsicanálise. Eu continuo lá estudando frequentemente, ainda continuo trabalhando com ecletismo técnico, mas tenho esse enfoque um pouquinho mais intenso. Vira e mexe me perguntam também se eu atendo algum nicho específico. Os gurus do marketing recomendam isso fortemente, mas a minha resposta é não. Eu tenho uma alma generalista demais. Só que recentemente eu fui surpreendida pela constatação de que ao longo desses quase 10 anos de clínica eu acabei atraindo majoritariamente 3 grupos de pessoas para o meu consultório.
figuras públicas e artistas, mães e mulheres com dificuldade para engravidar, empresários e executivos. Eu achei isso curioso, mas olhando com um pouquinho mais de calma para minha própria trajetória, eu consegui vislumbrar o sentido delas terem chegado até mim. 3 categorias diferentes, com realidades e desafios muito distintos e tanta coisa em comum. Por exemplo, a persistente sensação de insuficiência, os muitos preços pagos no percurso para alcançar sucesso e prosperidade financeira, o precipício que precisa ser encarado quando uma relação, seja amorosa ou profissional, chega ao fim, a onipresente e opressora comparação alimentada pelas redes sociais, que além disso sustenta uma constante ameaça de linchamento caso se cometa qualquer deslize, os tantos impasses da tentativa de conciliação da vida profissional com as relações pessoais de todas as naturezas, a difícil tarefa de sustentar uma relação amorosa longeva enquanto sente saudade de apaixonamento, e até o esvaziamento do sentido da vida quando se conquista tudo que um dia se desejou, ou quando o que mais se deseja parece inalcançável. Bom, por trás de cada uma dessas questões há uma necessidade emocional que precisa ser reconhecida para que possa ser atendida. Todas elas demandam que a pessoa encontre espaços seguros para sentir. Para todas, há a possibilidade de encontrar um caminho diferente dos que foram percorridos até aqui, que propicie saídas mais satisfatórias, que transformem angústia e sofrimento em alguma coisa mais bonita. Alguma coisa que faça a experiência de estar aqui, vivendo essa vida, valer a pena, ainda que ela às vezes aconteça dura. Apoiar as pessoas nesse processo é o que eu faço na clínica. Bom, acho que essa é uma possível síntese de como eu cheguei até aqui e onde eu estou agora. E eu gosto muito de onde eu estou. Mas eu também sigo curiosa, entusiasmada com o que está por vir. Daqui para frente eu quero abrir mais espaço para escrita, tem um livro vindo aí, e quero me envolver com projetos e pessoas dispostos a colocar suas certezas absolutas em xeque, para ampliar o olhar e a conversa sobre o que é ser humano em um mundo tão cheio de dobras. E eu não quero fazer isso sozinha, eu venho do teatro, fazer as coisas coletivamente é minha religião. Eu quero estar junto de outras pessoas interessadas em fazer articulações entre indivíduo e sociedade, micro e macro, entre as diversas camadas que nos constituem. Psíquicas, comportamentais, sociais, políticas, biológicas, simbólicas, existenciais. E agora, que eu tenho clareza de que jamais encontrarei todas as respostas para as minhas perguntas, eu sigo de mãos dadas com a confiança de que há muita vida no fato de simplesmente insistir em seguir perguntando. E esse é um canal para eu fazer isso em voz alta, dividindo um tanto do que eu sei, do que eu acredito, enquanto eu torço para encontrar gente que queira vir junto, me ajudar a pensar e a perguntar cada vez melhor. Topa?